Meu amigo, se você acompanhou a decisão do Mundial de Fórmula 1 de 2021, você cansou de ouvir o nome de Michael Masi. Mas afinal de contas, quem é esse cara? Como é que ele foi para lá? E como é que esse cara tem tanto poder assim para influenciar na decisão de um campeonato, para decidir se vai dar o safety car e uma chance de relargada com o Max Verstappen ou se vai terminar em bandeira amarela, dando o título ao Lewis Hamilton? Estava tudo nas mãos dele e hoje você vai conhecer quem é esse cara. É logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Estamos de volta para falar aqui do Michael Masi, um australiano que está à frente do comando das corridas de Fórmula 1 desde 2019. A história do Michael Masi começa como voluntário, como um fiscal de pista lá na V8 Supercars australiana, que é o equivalente à nossa Stock Car. E ele, que é de Sydney, começou a ganhar cada vez mais projeção dentro do seu próprio país, Também a partir de 2008 passou a coordenar o Grande Prêmio de Singapura e foi mais ou menos nessa época aí que ele começou a ter contato com o Charlie Whiting. O Charlie Whiting, sim, um grande nome da confiança do Bernie Ecclestone e da Federação Internacional de Automobilismo na condução de provas da Fórmula 1. Charlie Whiting era o diretor de provas da Fórmula 1. A partir de 2018, o Charlie Whiting chama o Michael Masi para ajudá-lo, para ser o deputy ali, o cara que vem logo abaixo do cargo principal. E nessa função ele foi muito bem, ele ajudou muito bem, só que o que ninguém esperava é que no início de 2019, na quinta-feira, antes da abertura do campeonato com o Grande Prêmio da Austrália, Charlie Whiting morresse de forma chocante e as equipes ficaram basicamente desguarnecidas aí, Não tinham mais essa figura de tanta confiança que estava lá, às vezes tomando decisões duras, mas sempre sendo respeitado por todos os elementos, por todos os pilotos, Mesmo nas situações difíceis, ele conseguia se impor. Quem é que vai assumir esse lugar? Poxa, quinta-feira já de Grande Prêmio da Austrália, Michael Masi foi o cara que foi indicado para seguir à frente aí das provas da Fórmula 1, afinal de contas ele já conhecia todo o trabalho, já estava há um ano na posição exatamente inferior do Charlie Whiting e conseguiria até em nome do Charlie Whiting tocar esse trabalho com a competência que se esperava dele, Acontece que apesar de ser um cara, sim, muito competente para executar a posição e o que ele vinha fazendo antes, não é um perfil de liderança. O Michael Masi nunca teve um perfil de liderança. E a partir daí ele passou a ser muito pressionado e muito questionado. E você sabe o que acontece quando um juiz de prova, por exemplo, quando um juiz de futebol, ele não tem muita firmeza nas suas decisões. Claro que cai todo mundo matando em cima, o cara vai fazer bobagem atrás de bobagem, e é o que tem acontecido com o Michael Masi. Antes de mais nada, é preciso esclarecer uma coisa aqui. Se você discorda do Michael Masi por punições, então é necessário compreender que elas não vêm do Michael Masi. Michael Masi não pune ninguém. Ele é o diretor de prova. Toda punição que é divulgada, ela não sai do Michael Masi, ela sai das mãos dos comissários desportivos. São eles que analisam, que avaliam cada lance de uma corrida. Então é como se eles fossem os juízes. Então estamos aqui nós três, somos comissários desportivos. Eu acho que foi errado, você acha que foi certo e um outro amigo aqui também acha que foi errado. Então tá 2-1, acabou, o cara tá punido. O Michael Masi não passa por essa decisão, ele apenas recebe dos comissários e retransmite às equipes. Então não há críticas ao Michael Masi na condição de você criar aí punições aos pilotos, Claro que as regras da Fórmula 1 não vêm sendo muito respeitadas, A gente tem interpretações diferentes para lances muito semelhantes. Então pode ou não pode jogar o cara para fora da pista? Pode ou não pode escapar do traçado? Então tudo isso varia muito e isso está, claro, na rotatividade dos comissários desportivos
cada juiz pensa de um jeito, a regra é a mesma, mas as visões mudam e por isso que você tem uma inconsistência nas decisões vindas da Federação Internacional de Automobilismo em termos de punições, tá? E isso não está relacionado ao Michael Masi. Então, qual que é a bucha do Michael Masi? O que o Michael Masi faz? Onde é que ele bota a mão que dá errado? Especialmente nesse toque aí, nessa conversa com as equipes, né? Ele parece ser um cara facilmente pressionável, ele parece ser um cara que toma as atitudes de forma muito intempestiva, né, para preservar ou a corrida, ou um lado, ou um outro, em vez de tomar as decisões por ele mesmo, né? Isso ficou claro ao longo de todo esse ano, principalmente agora que a gente tem a comunicação entre chefe de equipe e a Federação Internacional de Automobilismo, coisa que a gente não tinha antigamente. Eles se falavam, tanto o Michael Masi quanto o Charlie Whiting conversavam com as equipes, mas isso não ia ao ar e hoje a televisão tem à disposição esse áudio e isso deixa o diretor de provas ainda mais exposto, né? É claro que transparência é sempre o melhor caminho, mas de qualquer forma o Charlie Whiting não tinha essa exposição que tem o Michael Masi e isso ajudou no processo de fritura dele, sendo um cara muito tranquilo, muito fraco mesmo, né, vamos dizer assim, na hora de lidar com as equipes e com os pilotos, ele acabou sendo devorado aí pelos tubarões Toto Wolff e Christian Horner, conseguiu desagradar os dois lados, ninguém ficou satisfeito com o Michael Masi esse ano. Então essa é a grande questão, o Michael Masi virou um cara ao qual ninguém mais presta respeito e isso é muito complicado quando se fala de um diretor de provas de Fórmula 1. A decisão em relação ao campeonato foi responsabilidade do Michael Masi ou não foi? A resposta é sim, foi uma decisão do Michael Masi. A questão começa quando a gente tem ali a intervenção do safety car. Por que ele não deu uma bandeira vermelha? É prerrogativa dele. Se ele achar que a situação é grave o suficiente, ele vai lá, aplica a bandeira vermelha, paralisa a prova. Nesse caso, por regulamento, por exemplo, o Lewis Hamilton teria condições de trocar de pneus e voltar em igualdade de condições com o Max Verstappen para uma largada parada, que é o que iria acontecer, né? O Michael Masi optou apenas pela bandeira amarela e pelo safety car. E aí, há tempo de relargar ou não? O que ele argumenta é que já há muito tempo está definido com as equipes, com todos os participantes do evento, que será feito o possível para se terminar a corrida em bandeira verde, né? Para que a corrida não termine em bandeira amarela. Então o diretor de provas, no uso de suas atribuições, fará o possível para que a corrida seja encerrada em movimento e com disputas. E foi isso que ele fez, inclusive infringindo um dos itens do regulamento. E qual é ele? Existe um artigo que pede que quando você libera os retardatários para ultrapassarem o líder e o safety car para recompor o pelotão, você deva pelo menos aí dar um tempo, né, para que esses pilotos possam tomar distância em relação ao líder, possam eventualmente se aproximar da parte traseira do pelotão. Então, até por questão de segurança, não se recomenda a largada imediatamente após a liberação desses pilotos, né? No regulamento está escrito lá, preto no branco, quando você autoriza os pilotos que já levaram volta a ultrapassarem o safety car e o líder, a relargada será feita na volta seguinte. E isso não aconteceu, a relargada foi feita imediatamente naquela volta, dando assim uma volta de corrida e a possibilidade para que o Max Verstappen atacasse o Lewis Hamilton. Isso está fora da regra, não estava prevista, né? Não estava previsto naquele item que isso pudesse acontecer. A justificativa da FIA e do Michael Masi é que sim, eles quiseram terminar a corrida em bandeira verde e que outros itens dão essa prerrogativa ao diretor de prova. Quando o safety car entra e quando o safety car sai, é uma decisão dele. E também que o indicativo que o safety car está saindo, que pinta ali na tela, né, de todas as equipes e que acabou pintando também no momento dessa relargada, ele é definitivo e ele já serve realmente para aniquilar aí qualquer dúvida que se tenha em relação ao procedimento.
Então, isso que aconteceu lá no Grande Prêmio de Abu Dhabi, espero que tenha ficado bem claro aí, e assim você pôde conhecer um pouco mais do perfil do Michael Masi, o cara mais odiado por todos os fãs de automobilismo nos últimos anos, em função dessas decisões contrárias, essas decisões um tanto estranhas, o próprio Grande Prêmio da Bélgica, aquela bagunça que foi aquele Grande Prêmio que terminou com apenas 3 minutos, todos percorridos em bandeira amarela atrás do safety car, única e tão somente para dizer que o evento aconteceu e não ter de reembolsar ninguém, não ter de fazer o evento novamente, não ter de substituí-lo. Então o Michael Masi realmente esse ano foi uma figura extremamente controversa e, na verdade, a Fórmula 1 precisa de muito mais firmeza. É um ambiente em que os fracos não têm vez, como diria aquele título de filme, e definitivamente o Michael Masi não é essa pessoa para a liderança. Ele pode ser muito bom lá nos bastidores, pode fazer muito bem o trabalho burocrático que ele fez ao longo de todos esses anos na Federação Internacional de Automobilismo, mas não na liderança da Fórmula 1. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, porque assim você ajuda o Primeiro Stint a chegar a cada vez mais gente, tá bom? Aqui tem sempre conteúdo semanal para você. Eu sou o Thiago Mendonça e esse é o Primeiro Stint, o seu novo jeito de curtir Fórmula 1.